Olá, pessoal! Hoje damos início ao nosso primeiro episódio do Pod Beauty Podcast. Esse podcast foi elaborado com o intuito de informar os profissionais da área da harmonização facial e corporal sobre os procedimentos, mas também para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre os profissionais por trás dos procedimentos, conhecerem a história deles, conhecerem a trajetória de vida, os desafios e como esses profissionais chegaram no topo, no sucesso. E hoje, nossa primeira convidada, é com muita honra que eu vou anunciar ela, porque ela é um sucesso na Hoff. Ela é exemplo, inspiração para muitos profissionais. E com vocês, então, hoje, Natália Fischer. Seja bem-vinda, Nath! Oi, Paty! Muito feliz e muito honrada de estar aqui hoje para dar início, né, a esse projeto tão maravilhoso, Pod Beauty, e contigo, que é uma pessoa tão especial para mim. Então, muito feliz, muito obrigada realmente pelo convite e acho que vai ser um bate-papo muito legal. Também acho. E a doutora Natália, ela já está há muitos anos fazendo sucesso, só que ela cada vez faz mais sucesso. Mas eu queria falar um pouquinho hoje, contar para vocês que estão assistindo, como ela começou, quais foram os desafios, a dor que ela tinha no negócio dela. Hoje ela vai contar pra gente, ela já tem um canal no YouTube que super bomba, né? Mas ela vai contar pra gente como que ela quis ir para esse mundo do online, do digital, o que fez, o que inspirou ela, qual é a paixão, a missão, o propósito dela. E aí eu vou começar então, Nath, te pedindo como foi esse início para ti, assim, desde lá da formação de odonto, assim, e como é que foi essa transição da odonto mesmo para harmonização facial? Ah, legal, Paty. Eu, na verdade, desde criança, pensava em seguir odontologia, né? Era o meu sonho de criança já. E fiz toda a faculdade, tenho uma família muito grande e não tem nenhum dentista até hoje. Eu já vou fazer 20 anos de formada e até hoje eu não tenho nenhum dentista na família. Eles dizem, nossa, é a única louca que fez odonto. Mas eu sou completamente apaixonada pela minha profissão. Mas o início realmente foi bem difícil. Eu achava que bastava me formar em odontologia, né? Se tem uma visão, assim, meio distorcida, que até no jogo da vida, aquele jogo, né, de tabuleiro, que fala assim, vai ser médico, vai ser dentista, nossa, vai ganhar muito dinheiro, né? A gente tem uma visão distorcida disso. E não foi bem assim. Foi bem difícil, porque justamente por não ter, né, um histórico familiar, ninguém na família dessa área, eu montei a clínica e eu achei que os pacientes iam chegar, mas eles não chegaram. E aí o meu pai tinha feito um investimento, né, de montar um consultório para mim, mas uma parte disso era um presente e a outra parte eu tinha que devolver. E aí chegou um momento que eu tinha que começar a devolver. Que eu tinha que começar a devolver o investimento que ele tinha feito em mim. E eu falei, não vai dar. Eu não vou conseguir, eu não faço ideia como que isso vai acontecer. Era cada mês, eu me lembro direitinho, era cada mês R$200. Então, nesse mês eu tinha que pagar R$200, no mês seguinte era 400, no outro era 600. Eu falei, gente, eu não tenho paciente para devolver, para pagar essa dívida com meu pai. Eu falei, pai, se em algum mês eu não conseguir te devolver, não tem problema, eu te cobro juros. Eu falei, meu Deus do céu, como é que vai sair disso? Mas tudo bem, eu tinha que agradecer que eu tive alguém que pôde investir. Claro que bem no início eu não montei consultório, né? No início eu trabalhei em várias outras clínicas para pegar a experiência, uns 4 anos mais ou menos. E aí, então, eu comecei, na verdade, a gente começou a construir a clínica, enfim. E aí, comecei a atender convênios, porque foi o que apareceu de possibilidade. Eu falei, não paga muito, mas entre eu ficar não fazendo nada, não atendendo ninguém e atender o convênio, eu vou ganhar experiência, de repente aquele paciente vai ter algo que não cobre pelo plano dele, ele vai querer fazer comigo, né? Eu apostei nisso. Só que aí eu comecei a entender como que funcionavam os convênios e quais os procedimentos que podiam ser um pouquinho mais lucrativos e fui trabalhando com isso, aí chegou um momento em que eu tinha muitos convênios.
Eu atendia 6, 7 convênios ao mesmo tempo, e aí a minha vida começou a virar uma loucura, porque eu atendia todos os dias da semana, sei lá, das 8 da manhã às 8 da noite, sábados, e eu não tinha tempo para nada, e nos domingos eu ia ao consultório para fazer preenchimento das guias, cobrar as glosas que o convênio dava. Então começou a ficar uma coisa, né, desconfortável. E sozinha? E sozinha. Eu tinha profissionais que atendiam, na verdade, lá no consultório. E aí eu ganhava menos ainda, né? Porque o convênio já pagava pouco. Eu tinha que dar uma parte para o profissional, comprar os materiais. Eu sempre tive, mesmo que não tão conscientemente, mas sempre foi, para mim, a base de tudo, o foco no paciente. Eu nem chamava assim no início, mas eu sempre digo para os meus pacientes, para os meus alunos, para os meus amigos, que o dia que eu levantei a minha mão, no juramento da minha formatura, né, no dia 10 de janeiro de 2004, eu falei, né, isso que eu estou fazendo, esse juramento aqui, não foi para ficar bonito no ângulo da foto, foi verdadeiro. Eu quero o melhor para o meu paciente. Então, eu não vou comprar uma resina que vai quebrar no mês seguinte, eu não vou fazer qualquer procedimento que não vai ser bom só porque, mas o convênio paga pouco, então eu vou fazer algo que é ruim. Não, então eu não faço. Se não é para usar o que é melhor para o meu paciente, eu não faço. E aí isso foi se desenrolando até que chegou um momento. Eu tenho vários momentos na minha história de coisas muito ruins que aconteceram e que isso fez a minha chave virar para outro caminho, né? E nesse momento, o que aconteceu foi que eu tinha um faturamento muito legal, inclusive com os convênios, porque eu aprendi a lidar com os convênios. E eu sabia de que maneira, né, manejar isso. Mas eu trabalhava que nem uma condenada. Mas, enfim, eu ganhava, né? Essa era a estratégia que eu utilizava. E aí chegou um momento em que um convênio que se juntou, fez uma fusão, 2 convênios se uniram e eles tinham, na época, na minha cidade, tinham feito uma proposta, uma empresa que vende convênios, tinha feito uma proposta, falou, Natália, eu consigo fazer um valor melhor. Não era lá grandes coisas, mas era melhor do que as outras pessoas ganhavam pelo convênio. Eu te faço essa proposta porque, para mim, é bom. Para mim, se eu falar para as pessoas que eu vou vender o convênio, o plano, né, de saúde, que a tua clínica está credenciada, eu consigo vender mais planos. Então, vale a pena, né, eu negociar com a empresa lá do convênio que pague um pouquinho mais para ti. Legal. Então, eu tinha uma negociação. Não era grandes coisas, mas era ok. E aí, quando aconteceu essa fusão, não tinha mais essa perspectiva. Então, não vai ter mais. Os teus valores vão baixar. Eu falei, nossa, não tem condições. Eu não vou poder. Aí, eu não consigo usar essa resina, eu não consigo usar esse ácido, eu não consigo. Não vai dar certo. E vou ter que largar esse convênio. Eu lembro que eu chamei todas as pessoas da equipe. Nós fomos num fim de semana preencher guias, porque eles falaram, então tá, então se tu não vai aceitar, dia tal vai acabar o teu convênio. Eu me lembro que era 18, 20 mil reais na época que eu recebia deste convênio. Que é tipo assim, mês que vem eu não vou receber. Tira esse valor, sei lá, 8, 10 anos atrás, mais. É muita coisa. Eu falei, faz como para tirar isso do faturamento mensal? Né, eu já tinha um custo alto mensal. Falei, é isso? Só que daí a gente foi para o consultório preencher todas as guias do que já tinha sido liberado para que os pacientes pudessem vir. E todos aqueles pacientes que vieram, eu já falei que nós estávamos nos descredenciando. Eu tenho paciente até hoje lá no consultório desses que nós propusemos uma continuidade, se eles quisessem fora do convênio, enfim, né, que eu daria, fazia um valor especial. Foi bem desafiador. Naquele momento que isso aconteceu, eu pensei assim, meu Deus, não vai dar, eu não sei como que eu vou pagar, mas desde que a história que eu falei do meu pai, né, eu falei, como que vai acontecer? Terminou minha dívida e eu não precisei nem um mês pedir pro meu pai pagar juros, porque deu certinho, mas me escabelei, né, trabalhei desse jeito que eu falei. E esse outro momento, que foi muito desafiador, porque mês que vem não vai ter mais esse faturamento. E deu certo, porque eu entendi. As pessoas gostam de ser desafiadas. Exatamente. Né? Muitas vezes a gente fica numa zona de conforto achando assim, meu pai vai continuar pagando para mim qualquer coisa. Eu fiquei muito brava com ele quando ele disse que se tu precisar eu vou te ajudar, mas eu vou te cobrar juros. Falei, que absurdo, eu sou filha dele. Gente, foi a melhor coisa que meu pai fez. Ele organizou de uma maneira que eu falei assim, ou eu faço, ou eu desisto.
Eu nunca fui de desistir. Então, eu falei, vou em frente, vamos fazer acontecer. E as coisas aconteceram. Eu me lembro que, durante esse processo, eu tinha começado a namorar o meu marido. E também ele disse, eu tava apavorada naquele mês, que eu falei, esse mês não vai dar. É muito, já tava um valor de parcela muito alto. E eu não vai dar. Daí ele falou, qualquer coisa que tu precisa, jura? Eu falei, não, se eu não vou pedir pro meu parceiro, eu vou pedir pro meu namorado, imagina, né? Não que ele não pudesse me ajudar, mas era um desafio meu. Eu falei, eu preciso realmente fazer isso acontecer. E foi se desenrolando. E assim como essa outra situação, então, do convênio, né? Hoje eu olho para trás e falo, gente, foi uma benção. Exatamente. Graças a Deus que esse convênio falou que ia... Porque daí o que aconteceu? Como eu tirei esse, que era o que eu mais faturava, eu falei, se eu conseguir reverter isso... Claro que no mês seguinte eu não estava faturando 18, 20 de outra forma, mas eu dei um jeito. Eu fui, né, buscando outras parcerias, outras alternativas e desenrolando, que eu falei assim, tá, eu consigo, então eu consigo me livrar desses outros. Esse aqui tinha 3 mil reais por mês, o outro era 5. Né? Se eu conseguir tirar o de 18, não vão ser esses que vai ser um problema para mim. E fui tirando, e atualmente nós temos um convênio só que nós atendemos, porque é um convênio que é de funcionários de um banco, que vale a pena, né? Porque é um convênio que a gente escolhe o que a gente quer fazer pelo convênio, que é o que realmente vale a pena, enfim. Não sou eu mais que atendo, né? São colegas, que eu não faço mais a parte dos dentes. Mas nenhum convênio nós tiramos na sequência, assim, questão de mais um ano, nós deixamos totalmente. Eu acho que foi ótimo ter acontecido essa questão, como eu disse, né? Parece que alguém puxa o teu tapete, um empurrão, mas as coisas começaram a fluir. Tiveram altos e baixos, obviamente, mas as coisas conseguiram fluir depois na sequência, né? Exatamente. Ninguém cresce de barriga cheia. E esse primeiro desafio ali da tua carreira que te fez dar esse boom, esse start sozinha, nessa época, tu tinha algum braço direito, alguém que te ajudava na administração, no RH, no contador, advogado? Ou tu fazia um pouco de tudo, financeiro, marketing? Tu fazia tudo sozinha ou tinha essa... Eu fazia grande parte, eu fazia sozinha. Eu tinha, sim, equipe, né? Tinha secretária, tinha a equipe, né? A Andy, inclusive, trabalhava comigo já, mas no outro setor. Ela lembra que ela foi nesse dia que eu falei das guias preencher, milhares de guias. A gente foi num sábado, eu falei assim, eu e meu marido íamos só, né? Elas falaram, não, a gente vem junto. E aí elas foram, as meninas todas que trabalhavam na clínica foram nos ajudar. Eu tinha, assim, escritório de contabilidade, isso desde o princípio, porque essa é uma parte mais complexa para a gente fazer, né? Então, eu tinha, mas eu tentei, muitas vezes, colocar... Uma época era uma gerente, uma coordenadora, eu tive vários cargos, assim, diferentes, administradora, contratei uma época uma profissional que era formada em administração, porque eu entendi que eu tinha feito alguns cursos de gestão, dessa parte, porque a gente não aprende nada disso, né, Paty? Não. A gente faz a faculdade e absolutamente nada de negócio, de empreendedorismo, de gestão. A gente sai completamente cru achando que vai ter uma fila de pacientes me esperando para ser atendido. E aí, quando vê que não é isso que acontece, dá um desespero. Aí frustra. Tudo mais. Frustra, e muita gente acaba desistindo, né? Nessa época eu não tinha, mas, como eu disse, eu fiz várias tentativas, nenhuma dessas foi realmente muito efetiva, não funcionou. E a Andy, que eu disse, depois, sim, ela veio como auxiliar de consultório odontológico, depois também, de novo, né, mais um momento em que as coisas acontecem, né, que o Papai do Céu olha para nós e diz assim, não, vou te ajudar aqui que tá meio bagunçadinha essa tua estrutura. E ela trabalhava nessa parte, ela não estava satisfeita com o trabalho dela. Na verdade, quem contratou antes foi a minha mãe. E eu não gostei muito. Falei, nossa, essa menina tão novinha, né? Não vai ser experiente e tudo mais. E as coisas foram acontecendo até que um momento uma secretária saiu da clínica por um motivo pessoal e liberou esse espaço na recepção. E eu pedi, na verdade, ajuda para ela. Falei, não tem como deixar a recepção sozinha. Ou já tinha uma outra pessoa, então fazendo escala. Desabrochou uma nova pessoa. Nem ela sabia, ela diz, né? Que nem ela sabia que essa era a área que ela gostava muito mais de comunicação, de atender as pessoas. Então, hoje, sim, graças a Deus, eu tenho braço direito, esquerdo, perna,
Tudo que ela não quis aparecer aqui para conversar com a gente, mas ela tá aqui, sentadinha, tá ali fazendo um bastidor, um videozinho e tudo mais. Amada. Mas realmente, ninguém alcança as coisas sozinho, Ninguém né? constrói nada sozinho, Nada, né? nada. E todos esses momentos que a gente conversou até então também. Eu tive o apoio da minha família, como eu disse, meu marido foi junto comigo no consultório preencher guias. As meninas da equipe já assumiram isso para elas, porque, claro, se vai diminuir o faturamento, será que alguém não vai ser demitido? Exatamente. Eu quero manter o meu emprego. Mas hoje em dia nem todas as pessoas pensam assim, não. né? Tem muito funcionário que às vezes fala assim, eu quero o meu salário. Eu não quero ter que um Exato. dia ficar meia horinha a mais, eu não quero um dia precisar vir trabalhar num sábado, eu não... E aí vai filtrando, né? São aquelas pessoas que ficam, aquelas pessoas que vão. E essa é uma coisa que eu admiro muito em ti, Nath, essa capacidade que tu tem de motivar a equipe que tu trabalha, de conseguir ter uma equipe unida com o mesmo propósito, ali bem treinadas com o mesmo atendimento de excelência para todos os pacientes, tanto a parte administrativa da Andy, quanto as secretárias, quanto a equipe ali do Sucesso em Off, ali do YouTube. Então, todos os teus funcionários, enfim, parceiros, e toda a tua equipe, ela tá bem alinhada, né? E isso eu acho que é uma das coisas mais difíceis do que colocar a mão na massa ali, de fazer os procedimentos. Eu acho que de todos os profissionais da nossa área da saúde, no geral, até de outras áreas, eu acho que essa é a dor, né? De saber, de ter pessoas do lado, pessoas do bem, pessoas que saibam o que tu tá precisando sem tu precisar falar, pessoas que já pensam que nem tu, e tu consegue fazer isso maravilhosamente bem, né? Eu acho que isso é uma capacidade que não é todo mundo que tem, é um dom. E tu conseguir saber que a Andy não era, assim, ter essa visão de colocar a Andy ali, ela foi resolveu um problema e acabou sendo a solução. E despertou uma coisa que ela nem sabia que existia nela. Então, acho que essa é a capacidade que uma pessoa tem mais bonita, né? De saber incentivar outras pessoas, né? E inspirar outras pessoas também. Pegar o lado bom delas e fazer o lado bom ficar melhor ainda. Ao invés de, ela não é tão boa como auxiliar odontológica, então, eu vou tentar, né? Mas tu deu a chance dela crescer e olha o que é hoje, né? Com certeza. Clínica, toda a clínica, né? As meninas, todas numa clínica maravilhosa. E sempre foi naquele espaço ou era em outro lugar? Sempre foi. Ai, Sempre que foi legal. ali. Por isso foi mais desafiador, porque a clínica é grande. Gigante. E porque a Nossa. intenção inicial não tinha harmonização. Pois né? nem existia na época, né? Não era uma área que a gente trabalhava. Vai fazer 20 anos que eu me formei. Então, não tinha essa parte. E a minha ideia inicial era justamente todas as áreas da odontologia, a parte dos dentes, naquele momento, num local só. Então, eu já abri a clínica com diversos profissionais parceiros, cada um especialista numa área, né? Essa era a minha intenção. O paciente chegar, ele precisa de qualquer coisa. Dentro da odontologia, ele vai ter a solução ali na minha clínica. E o trabalho em conjunto, porque o paciente não é uma boquinha que chega, um dente cariado que chega no consultório. O que chega no consultório é uma pessoa que precisa de ajuda, ela precisa ser acolhida, ela precisa ser cuidada. E para que eu possa fazer isso, eu não posso ser boa em todas as coisas, né? Eu tinha a minha especialidade, eu fiz especialização imediatamente quando eu concluí a odontologia, eu fiz em dentística restauradora, a parte estética dos dentes. Depois eu fiz a parte de ortodontia também, dos aparelhos e tudo mais. Mas eu entendia que eu não ia ser implantodontista, protesista, endodontista, fazer tratamento de canal, não ia fazer as outras coisas, atender crianças. No início, quando se forma, a gente faz absolutamente tudo, mas não era o meu foco. Eu já estava terminando a especialização, já tinha terminado. Sim, eu já tinha terminado a pós quando eu abri a minha clínica, a primeira pós. E eu queria justamente pessoas que tinham, eu chamo isso, Paty, de sinergia de propósitos. As pessoas se unem com o mesmo propósito, né, com o mesmo objetivo. Elas querem justamente chegar naquele ponto. E para isso eu preciso ter foco no meu paciente. Sempre, em todas as decisões. Hoje eu falo para os meus alunos também que você precisa ter foco no paciente de forma
íntegra e verdadeira em absolutamente todas as tuas decisões. Não é só, eu tenho foco no paciente porque eu vou fazer um lábio e vai ficar lindo. Não, isso é o mínimo. Mas eu vou escolher aquele ácido porque ele é o melhor para o meu paciente. Eu vou fazer uma anestesia antes para trazer mais conforto. Eu vou colocar uma musiquinha mais suave para acalmar, vou dar uma bolinha que ela vai amassar. Não vou fazer o lábio, porque não é o momento de fazer o lábio, porque eu preciso fazer outro tratamento. O paciente nem bebe água. Como que se o paciente nem bebe água, eu vou fazer um lábio nele? Ele não cuida da saúde. Então, tudo isso se envolve, né? Todo esse processo, assim, de ter realmente foco no paciente. E eu enxerguei nos profissionais que vieram trabalhar comigo isso. Entendi. Claro que em alguns momentos a gente vê, opa, essa pessoa aqui não tá nessa sinergia. Não tá alinhada. Não é uma Não pessoa tá. uau. Não é uma pessoa uau, né? A minha mentora fala que pessoas uau atraem pessoas uau. E, Nath, mas como assim? Às vezes uma pessoa que não é muito uau vem parar perto de mim. Tudo bem, só que aí ela não vai ficar muito tempo. Uhum. Né? Exatamente. Em alguma coisa que vai acontecer ali daqui a pouco, meu Deus, essa pessoa saiu da minha vida e a gente não enxerga. E fala, que desespero, eu preciso dessa pessoa, essa pessoa é importante para mim, e a gente não entende num primeiro momento e depois fala, olha só, essa pessoa veio para me ensinar. A gente sempre aprende. Exatamente. Por pior que seja, por mais que a gente se frustre, que a pessoa nos magoe, alguma coisa eu aprendo, nem que seja não me relacionar mais com esse perfil de pessoas, né? Faz parte do processo, do processo, né? de amadurecimento. Mais forte pro próximo. E é uma porta que se fecha, com certeza vai abrir uma muito melhor. Com quando a gente certeza. tá alinhada. E quando tu foi alugar a clínica, enfim, comprar, tu já tinha esse intuito de ter várias salas, ou apareceu aquela clínica com várias salas e aí tu resolveu, vou pegar essa, ou tu já foi focada, não, eu quero já, a minha ideia inicial é ter vários. A ideia inicial era essa. E era na essa. época isso não era comum, né? Até hoje as pessoas são meio individualistas, né? Não tinha, na Essa época não tinha. Multidisciplinar. Só que eu tinha exatamente no meu folder. Na época a gente fazia folder. Claro, né? Não tinha. Muitos anos atrás. Google, fazia folder. Instagram. Então era um folder e dizia exatamente esta palavra, uma clínica multidisciplinar, né? Onde você vai poder fazer, né, todas as necessidades odontológicas. E aí eu tinha lá a ortodontia, tratamento de canal, implantes, prótese, dentística, odontopediatria. Cada área eram 11 profissionais, eu acho, no início. E Novo Hamburgo é uma cidade, né, relativamente pequena no Rio Grande do Sul, né? Então, fazer isso, assim, do zero e ter essa ideia, assim, sem ter ninguém na família. Tem alguém empreendedor na família? Ou teve alguém que te inspirou a seguir nessa área do empreendedorismo? Porque tu não era só uma dentista, tu era uma empreendedora também, né? Eu nem sabia que eu era uma empreendedora. Pois é. Na verdade, essa ideia do multidisciplinar foi da minha mãe. A minha mãe falou, não, tu precisa de uma clínica que já tinha, né? Já tinham outras clínicas bem tradicionais, assim, mais antigas na minha cidade, muito bem posicionadas, que eram assim. E aí a minha mãe falou assim, não, tu vai abrir uma clínica que vai ter todas essas necessidades. Tipo assim, né? Não dá para ser um consultório, porque a minha mãe tinha essa visão justamente do futuro. Eu vou abrir um consultório, e aí esse consultório, em X tempo, eu enchi a minha agenda e aí eu só não posso tirar férias. Porque se eu saio, não tem ninguém atendendo no lugar, né? Eu não posso contratar alguém para trabalhar no meu consultório só quando eu estou de férias, né? Então, ela tinha essa percepção, mas nem ela nem eu tínhamos a noção da dificuldade disso. Porque começou algo que já tinha uma estrutura imponente, só que o custo fixo era muito alto e eu saí do zero, porque eu não tinha nenhum paciente. Eu achava que bastava fazer uma inauguração e as pessoas iriam consultar. Pensava, nossa, se fosse uma loja de roupas, as pessoas... eu vou lá para... né, a Paty tá abrindo, eu vou lá visitar, vou comprar uma blusinha e tudo mais. Agora, uma clínica odontológica, quem é que vai deitar na cadeira? As pessoas têm medo de dentista. Vai deitar na cadeira da menina ali que se formou ali meia dúzia de anos, entendeu? Não. As pessoas têm esse preconceito. Foi bem difícil. Eu lembro que eu colocava foto do marido, né? Foto do casamento. Quando eu casei, eu logo coloquei ele, porque daí parece que as pessoas... Parece que eu sou um pouco mais velha, as pessoas respeitam um pouco mais. Eu tive muita dificuldade, muito preconceito em não ter ninguém na família e em ser muito jovem. Minha mulher.
E mulher, não sei. Mulher não, né? Não, Acho que hoje em dia já mudou isso. mas não senti, pelo menos, né? Mas por ser jovem, assim, né? Solteira, né? Hoje eu fico tão triste, assim, que as pessoas não têm mais esse problema. Elas não olham e falam assim, jovem, como ela é jovem? Não, ninguém acha isso mais. Mas tudo bem, a gente tem que sempre olhar pro lado positivo, né? Tem a experiência. Não, muita experiência, gente. Lá na clínica dela tem muitos diplomas, certificados, assim, ó, internacionais, nacionais, os melhores professores. Ela fez todos os cursos possíveis do mercado. Eu sou a louca dos cursos, Eu amei. Qual curso foi o que tu mais, assim, mais despertou, virou a chave, assim, que te fez se inspirar? Para a parte da harmonização, eu acho que foi bem no começo, Paty, porque, como eu disse, eu fiz a parte de estética dos dentes, né? Como a minha primeira especialidade. E eu fazia restaurações em resina, eu fazia, né, as facetas, enfim, o clareamento. E alguns pacientes eu olhava e falava assim, nossa, né, não ficou tão legal. Porque o sorriso ficou muito bonito e o que estava ao redor parecia que não combinava. Não harmonizava. Né? Não harmonizava. E eu enxergava isso, então me despertou. Eu comecei fazendo cursos, na verdade, fora do Brasil. Nem existia, eu acho, aqui, né? Não. Eu comecei a fazer cursos dessa parte mais até de produtos e de entender sobre pele. Né? Começou a me despertar essa parte e de que maneira poderia, né, ajudar os pacientes a complementar isso, que eu estava enxergando que não estava tão harmônico. E aí, estudando isso, começou a se desenvolver mais a parte de toxina botulínica para bruxismo, como um complemento do tratamento de bruxismo. Na verdade, se vendia como um tratamento incrível, fantástico para o bruxismo, né? Como se isso fosse resolver. Mas eu fiz o curso e aí eu peguei toda a fase muito complexa para os cirurgiões dentistas, dentro da estética, da harmonização. Não era uma especialidade ainda da odontologia. E eu peguei toda essa trajetória aí complexa. Porque era, primeiro, a toxina funcional. Só podemos fazer uso para auxílio do bruxismo terapêutico. Isso. E eu fiz, mas aí agora pode fazer estética, agora não pode de novo. Aí lota a agenda naquele dia para fazer um Botox Day, como se chamava, depois não podia mais chamar assim. Naquele dia, muitos pacientes, e aí saía lá na notícia. Ah, olha só, agora a dentista não pode mais fazer. Na verdade, estava dizendo que dentista não podia fazer uma aplicação no nariz, mas as pessoas não entendiam, né? O leigo não entendia. Muitas matérias compradas também, a gente sabe disso. Exato. E que aí levava um entendimento, as pessoas desmarcavam, e aí tu estava organizada para fazer, enfim. Então, passei por tudo isso, preconceito. Eu mesma tive preconceito, assumo isso, porque eu me questionava, eu falava, gente, eu já tenho 2 especialidades. Nessa época daí eu já tinha feito a ortodontia também. Eu sou ortodontista. Eu tenho essa especialidade na estética dos dentes, eu tenho os meus pacientes, eu tenho, né, todo um andamento da clínica. Para quê, Natália? Eu me questionei. Para quê? Para que tu vai buscar uma outra coisa? Aí eu faço algo que não dá muito certo, ou dizem que agora dentista não pode mais fazer, e eu torro o meu filme, né? Eu pensava assim, vou torrar meu filme com como tu disseste, Novo Hamburgo é uma cidade pequena, então todo mundo se conhece. Pode fazer tudo certo, mas uma coisinha que tu faz errado... Isso! Já era. Exatamente. Aí eu pensei, poxa, daqui a pouco coloca uma tarja amarela na porta da clínica, porque a Natália aplicou Botox e não podia ter aplicado naquele dia. Tinham dito que naquele dia, na segunda-feira já liberou, mas naquele dia não... Sabe, todo esse processo, assim, complicado. Eu tinha bastante medo disso, eu não acreditava tanto, eu me questionava se realmente era para mim isso. Passei por outro momento, né? Diz que tiveram vários momentos na minha vida de questionar tudo isso. E realmente não pensei em desistir, mas me questionei se realmente, deixa em stand-by isso aqui, né? Não precisa. Mas eu sabia que essa parte era algo a mais que eu podia entregar para o meu paciente. Eu confesso que eu nunca achei que eu iria sair totalmente da parte dentro da boca para fazer a parte facial só. Eu achei que isso não aconteceria. Até que um curso que eu fiz justamente nos Estados Unidos, no MARC,
E eu estava nesse curso e uma professora falou assim, cada um dos professores do curso se apresentou e ela disse assim, hoje, ela é cirurgiã dentista também, a única coisa que eu faço dentro da boca é bichectomia. Eu falei, nossa, e ela parecia jovem, assim. Eu falei, nossa, mas isso nunca vai acontecer comigo. Primeiro porque bichectomia eu não vou querer fazer, eu pensava porque eu não sou muito da área cirúrgica, nunca me atraiu, desde a faculdade. Mas assim, não me imagino não fazendo os outros procedimentos, né? E aí muitas vezes eu olhei para trás e falei, ó, mas ela me inspirou. Eu falei assim, sim, mas ela pode, eu também posso. Se eu realmente me desenvolver nessa parte, se eu realmente dominar a técnica e eu buscar isso, esse for o meu propósito, eu vou correr atrás disso. E aí cada curso que eu fazia eu me apaixonava mais, eu gostava mais e aí eu fazia... Não tem volta. Não tem, é um caminho sem volta. Eu brinco quando algum aluno fala assim, eu tava pensando assim em migrar parcialmente, sabe, Nath? Eu queria fazer assim, sei lá, eu sou odontopediatra. Aí eu posso oferecer para as mães, de repente, né? E trabalhar assim um pouco cada coisa. Eu falei, não, tudo bem, não precisa abrir mão da tua outra especialidade, mas é por pouco tempo. Eu sempre falo, porque é um caminho sem volta. A gente se apaixona quando realmente tu tens foco no paciente, tu entrega de forma íntegra e verdadeira o melhor para o teu paciente. Esse retorno vem não só o retorno financeiro, mas o retorno de resultados, de satisfação do paciente. Você ir deitar todo dia a cabeça no travesseiro e dormir sabendo que, nossa, eu dei o meu melhor, o paciente está feliz. Exato. Não tem preço, não tem preço. E esse acolhimento também é de constranger também. Isso a gente não vê normalmente, né? Hoje em dia, claro, tem agora essa coisa das mídias, então é muito fácil também as pessoas reclamarem, né, na internet sobre um serviço. Então as pessoas cuidam mais, mas antigamente não se tinha esse pensamento, né? Era o contrário, a gente chegava numa consulta, nem nos olhavam nos olhos, parecia que tu estava fazendo um favor. E tu sempre teve esse olhar, isso que eu acho mais interessante. E aí depois, quando tu foi pra Hoff, enfim, aí fez outros cursos, vários cursos, como é que foi essa trajetória, assim, da Hoff, tirando essa parte de altos e baixos das liminares, que na biomedicina também foi bem parecida a trajetória, mas depois de sofrer todo esse preconceito, como é que tu foi parar, assim, na parte dos procedimentos estéticos no geral, da parte prática e presencial pro online? Então, também foi um outro momento. Na verdade, eu tinha feito alguns cursos e num desses cursos que eu tinha feito, uma pessoa começou a conversar comigo e me chamar e falar, nossa, eu gosto tanto justamente dessa minha parte, não da parte técnica, da minha parte de acolhimento. Nós sempre fizemos muito isso, sempre foi muito meu e de todo mundo que trabalhou comigo. Essa sinergia de propósitos, de ter foco no paciente e entregar o melhor para o paciente. Sempre foi muito forte tu isso. liderava e tu inspirava, né? Isso. E as pessoas que conectavam com isso continuavam. Quem não conectava achava, pra que isso? Que firula. Achava bobagem. O doutor pode chegar atrasado, o doutor pode atender assim, não precisa de retorno, de revisão, sabe? Tem gente que tem esse pensamento e tá tudo bem, mas não conecta, né? E nesse período, então, aconteceu de uma pessoa me chamar, ela era esposa de um professor que eu tinha feito um curso. E ela me acompanhava, ela começou na época, era o Facebook ou era o Orkut, não sei, era alguma coisa bem antiga. Ela começou a me acompanhar, ela via eventos que nós fazíamos no consultório, aniversário da clínica, evento de inverno, enfim, a gente sempre teve isso muito também, de justamente você traz os pacientes criam um vínculo. E esse vínculo, além de ser muito mais prazeroso, tu trabalhar com essas pessoas, atender pessoas que se sentem próximas de ti, isso também não faz... O paciente não te troca por um outro. Né? Nossa, o paciente não vai... ali custa R$100 mais barato, R$200 mais barato. Mas, gente, eu não me sinto assim em qualquer outro lugar. Exatamente. Né? Valorizado, acolhido. Eu sei que tá oferecendo o melhor para mim. Né? Exato. E, então, nesse tempo, aconteceu então de ela me falar, ela sempre elogiava, nossa, que legal os eventos que vocês fazem, enfim, aí em algum momento ela me falou assim, eu teria tanta vontade que tu desse uma palestra era um curso que eles iam fazer em Orlando, e ela me convidou para fazer uma palestra no curso deles.
E eu falei, tá, vamos lá, né? E aí organizei uma palestra, e a palestra, inclusive, era sobre este tema de atendimento, de vendas, de eventos que podem ser realizados na captação e fidelização dos pacientes não era para ensinar botox, preenchimento, nada disso. Primeira palestra da vida já foi sobre isso. Sim, foi sobre isso. Ela enxergou, né, isso e pediu para que eu fizesse, e a partir daí foram surgindo outros convites, não só deles, de outros locais também. E aí eu entendi que... Era teu propósito. Na verdade, Paty, tem uma história da minha infância, que eu estudava de manhã, eu devia ter 12 anos, eu estudava de manhã, e à tarde eu colocava todas as crianças de 7, 8, 9 anos na minha sala de aula. Então, era no corredor do prédio, meu quadro negro, e eu escrevia. Gente, eu dava tema, coitadinhos. Eles iam para aula de manhã e de tarde eles tinham aula com a Nath. Eu não acredito. Eu dava aula. A minha mãe tinha sido professora, então ela tinha um mimeógrafo. Então, eu mimeografava todas. As pessoas jovens não fazem ideia do que seja isso. Que é isso. Então, eu vou te contar. Agora. É um negócio que eu não sei exatamente como é que ele funciona, mas que colocava e tinha uma máquina que fazia um negócio assim, tinha cheiro de álcool. Porque ia álcool naquele negócio. Era um negócio muito estranho, os jovens não sabem, mas era bem divertido. As provas eram uma cor meio roxa, assim, a impressão, né? Tipo um carbono. Carbono, tu sabe o que é? Eu também não. Sei. Peguei o finalzinho do carbono. Então, né? Pois é, eu sou das antigas. Então, nós fazíamos as provas, os trabalhinhos e etc. E eles faziam, tinha a hora do recreio, a hora do lanche. Tudo, a tarde inteira era aula comigo. E o meu sonho, na verdade, de infância, eu disse que eu sempre quis fazer odonto, né? Mas, na verdade, de criança era ser prof. Sério? E eu dizia para minha mãe que eu ia ser professora. Minha mãe era professora, o meu pai não teve a formação de professor, mas ele dava aula também na profissão dele. E eu dizia assim, eu quero ser professora, eu amo, adoro ensinar. E aí ela disse assim, não, minha filha, a professora é sofrido, não é valorizado, né? Eu não acho que isso... Ela nunca disse não, absolutamente, mas ela me incentivava, escolhe uma profissão que tu te identifique e depois tu dá aula até de graça, se tu quiser. E hoje ela ainda fala para mim assim, tu dá aulas, né, no YouTube de graça, viu? Tu teve a tua profissão e hoje tu dá as tuas aulas ali gratuitas, porque é o meu propósito profissional hoje, na parte de professora, é realmente evoluir os profissionais da harmonização. É isso que elevar a régua. Ai, Nath, mas daí tem profissionais da tua cidade que vão fazer também as tuas aulas gratuitas e vão aprender, vão se desenvolver. E aí? Mas os pacientes não querem ir com ele, querem ir contigo. Mas tem alguns que vão querer comigo e tem alguns que vão querer com eles e tá tudo bem. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Quanto mais eleva o nível, mais valorizada é a nossa profissão. As pessoas fazem ao contrário, né, Paty? As pessoas falam assim, não vou ensinar. Não vou ensinar porque daí ninguém sabe, ninguém aprende e eu guardo para mim o conhecimento. Aí, o que os outros que não têm pacientes fazem? Diminui o preço. Aí entra na guerra de preços, aí o teu preço tá tão discrepante daquele outro, que não cobra consulta, que não cobra isso, que não cobra aquilo, que é tudo muito baratinho, que tem pacientes que vão dizer, opa, por mais que a Paty, que a Nath sejam, né, boas, nesse momento eu tô precisando fazer naquele que é mais barato. Agora, se todos se valorizarem, se todos tiverem capacidade, se desenvolverem... Entender o seu valor. Muito melhor, vai ser bom para todo mundo, é essa visão que eu tenho. Então, a questão de prof já estava guardadinha lá desde que dava aula para os vizinhos. Já é uma coisa antiga. Essa mãe é visionária, né? Ela foi te guiando. E chegou no que chegou. A mãe sempre tem As razão, mães né? sabem. Nossa, gente, é muito legal as voltas que o mundo dá. E aí também, antes tu também trabalhava num lugar que aí também fecharam as portas. E aí essa porta abriu também espaço para te entrar nesse mundo online. Sim, na parte digital. Eu me lembro que dessa primeiro convite surgiu justamente um convite para a parte digital. Vamos fazer um curso online teu. E o meu primeiro curso online foi justamente o Sucesso em Hoff. Esse curso existe ainda, ele faz parte de um outro treinamento agora, mas é um treinamento justamente desta parte de atendimento, de planejamento, de vendas, de receber o paciente, de toda a estrutura que eu fui criando ao longo dos anos, dos eventos.
e não a parte técnica diretamente, né? E eu achava, inclusive, aquelas crenças limitantes que nós vamos acumulando ao longo do tempo, e falava assim, nossa, esse curso eu posso fazer. Porque não tinha nenhum curso sobre... Hoje tem vários. Hoje tem, Mas não tinha nenhum curso que ensinasse sobre isso. Eu falei, eu vou falar sobre isso. Porque eu vou contar a minha história. Eu vou falar o que eu faço no meu consultório. Eu vou ensinar as pessoas a fazerem assim, porque funciona. Só que eu achava que... imagina que eu vou dar aula de toxina, de preenchedor. Pra que alguém vai comprar com tantos professores renomados aí, né? Aquelas coisas que a gente vai colocando na nossa cabecinha. Então, começou com esse curso. Nós fizemos algumas turmas. Mas aí, por motivo deles, enfim, mudaram o projeto, enfim, não deu continuidade. E aí eu lembro também deste dia, assim, perfeitamente, como eu consigo me enxergar neste momento em que essa porta se fechou. E eu falei, ok, eu posso... E o meu marido ainda disse pra mim assim, amor, tem a clínica, né? A clínica vai super bem e tal. Ok, era uma proposta, era algo a mais... Mas tu não precisa disso, tu não tem essa responsabilidade. Eu tinha que continuar dando suporte na plataforma para os alunos que tinham comprado daquelas turmas, mas eu não precisava mais aparecer no Instagram se eu não quisesse. Né? Eu não preciso aparecer de novo lá e dar satisfação de nada. Eu não preciso dar continuidade a esse projeto. A partir de amanhã, então a gente não vai dar continuidade. Simplesmente não aparece e pronto. Mas... eu estava desconfortável com isso. Eu falei, nossa, eu estava cheia de ideias. Eu sempre fui uma pessoa cheia de ideias. Sim, criativa. E eu falei assim, nossa, mas eu tinha tanta ideia para colocar em prática e agora, acabou. Mas eu falei, ao mesmo tempo, foi justamente na pandemia, então, assim, muitos desafios, né? Eu falei assim, eu tenho que focar na clínica, porque foi um momento difícil, os pacientes não estavam pagando... tinha pilha de cheques. Cheque, tu sabe o que é? Claro, cheque, eu sei, eu adorava. Achava que não era de verdade. Adorava preencher cheque. Pois então. Pilhas de cheques que paciente legal, sabe? Que pagava tudo direitinho. Mas falou, Natália, não tem condição. A Natália não, falou pra Andy, né? Segura o cheque, porque não vai dar. Entendeu? Não vai ter saldo. Se tu depositar, não vai ter saldo. Então, foi uma fase muito difícil. De muita vontade de dizer assim, deu, acabou. Vamos fechar a clínica, acabou isso... E aí isso aconteceu e eu falei assim, tira a força da onde de dar continuidade sozinha de novo. Porque antes eu tinha todo um respaldo. Eu só fazia o que me mandavam. Agora grava stories. Agora faz não sei o quê. Eu tinha todo um respaldo de uma equipe. E a partir daquele momento não tinha mais. Mas eu falei assim, a própria pessoa, né, que me deu essa oportunidade, que eu sou muito grata, inclusive, me disse, tu tens capacidade de continuar. Se eu fosse tu, eu continuaria. Eu tô te dando essa oportunidade de continuar, né? Mas é um projeto que não é mais um projeto legal para mim, eu não vou dar continuidade. Então, teve uma relação muito legal nisso, um incentivo, inclusive, né? Continua, porque tu tem muita capacidade disso. Mas eu fiquei muito em cima do muro. E aí eu me lembro muito deste momento também, de deitar na minha cama à noite. Meu marido falando, amor, não te preocupa tanto com isso, né, e tal. Não que ele me desincentivou, mas ele disse que não era uma obrigação minha se eu não quisesse continuar. E eu dormi, eu fiz a minha oração e falei, né, Papai do Céu, até hoje eu chamo de Papai do Céu. Papai do Céu, me ajuda, porque eu não sei realmente o que fazer. Eu chego a ficar, assim, arrepiada de te contar isso, Paty, porque foi muito legal. Eu acordei no outro dia de manhã, tinham 5 mensagens no direct. Eu tinha 1.800 seguidores só naquele momento. Então, não era tanta gente assim, Há né? 3 anos atrás. Em 2020. 1.800 seguidores. 1.800. Hoje a gente está com 66 mil. 66 mil. Nenhum comprado. Né? Todos os seguidores foram realmente de um trabalho árduo, mas que vale a pena. E esses 1.800 seguidores, eu me lembro que no outro dia tinham 5 mensagens aleatórias de pessoas falando assim, nossa, eu tinha gravado um story antes de saber que o meu projeto não ia continuar, tipo, no início do dia anterior, e aí eu fiquei sabendo à noite, né, que não ia ter continuidade. E eu fui dormir, fiz a minha oração. Quando eu acordei no outro dia, tinha essas 5 mensagens. Eu falei, nossa, nunca teve tanto direct. Deixa eu ver o que tem. Deve ser propaganda, eu pensei. E aí estavam essas mensagens. Uma que disse que já estava há não sei quantos anos na odontologia e ela sofreu um acidente. E aí, fisicamente, ficou difícil de ela continuar atuando. Então, ela tinha se inspirado em mim para assumir a carreira na harmonização, porque aí ela conseguiria fazer alguns procedimentos
mais ergonômicos, digamos assim. Uma outra que já estava não sei quantos anos formada e já estava largando, que é minha aluna de todos os cursos praticamente. Essa, e aí uma outra mensagem de uma pessoa só me agradecendo por, né, falar as coisas que eu falava e que, por minha causa, ela ainda não tinha desistido. Assim, várias mensagens nesse sentido. Aí eu olhei pra cima e falei assim, Papai do Céu, eu entendi. Obrigada. Entendi meu Eu propósito. entendi o recado. É isso, entendeu? E aí, aí eu falei pro meu marido meio assim, sabe, no meio descrente, ele falou, é. Eu falei assim, amor, tá aqui, ó. Eu falei pra ele, esse é o meu motivo. Meu motivo não é porque, claro, todo mundo quer um resultado financeiro, todo mundo quer um faturamento legal. Eu enxergava que eu poderia ter um resultado financeiro muito legal com essa parte, mas eu sabia também que naquele momento eu estava começando sozinha, do zero, sem entender nada do digital. Mal sabia segurar o celular e gravar um stories. Mas eu falei, não, tá aqui. E aí quando eu mostrei para ele, ele falou assim, nossa, eu não tinha essa noção. E ele achava 1.800 seguidores um monte, né? Eu também achava. E aí ele falou assim, mas assim, tu faz diferença na vida das pessoas. Isso é importante. Então, fazer diferença na vida das pessoas, fazer com que uma pessoa deixe de desistir da carreira, mude a carreira, por algo que eu falei, que eu inspirei, eu falei, gente, isso não tem preço. Não tem dinheiro no mundo que pague. Não. É isso. Esse é o meu propósito. Eu não vou desistir, não me interessa o que vai acontecer pela frente. Pode ser, né? Vão ter dias bons, dias ruins, altos e baixos, tudo isso vai acontecer. Exato. Mas esse é o meu propósito e eu vou correr atrás dele, não vou desistir, não. É isso aí, vamos lá, gravando stories, mesmo sem vontade, mesmo morrendo de vergonha. A pessoa mais tímida da minha turma na escola era eu. Escondida, morria de vergonha. Nunca me imaginei se tu me perguntasse. A Andy fala assim, quem te viu, quem te vê, hein? Falasse pra Nath de X anos atrás que ela ia pegar celular e gravar, né? Que ela ia se preocupar com algumas coisas, até estéticas, né? Eu nem tinha tanta preocupação, assim, né? Não passava nada de maquiagem no rosto e tudo mais. Aí tem lá meu braço direito e esquerdo, tudo que me incentiva e fala, não, vamos lá, tem que fazer, tem que ir. Gente, isso é muito legal. E os primeiros vídeos dá pra ver, né, a diferença, a evolução de até hoje. Mas isso é normal, né, gente, com todo mundo. E o mais legal é isso, é ver o caminhar, é ver o propósito, é ver a trajetória de como a gente evolui. Porque se ninguém começa pronto, né, ninguém nunca tá preparado. A gente vai se preparando, se aperfeiçoando ao longo do caminho. Mas ver esse caminho tão bonito assim é tão legal. E com pessoas que foram peças-chaves, né, pra essa história dar certo e chegar onde chegou hoje. Com certeza. E o canal do Netflix. Ai, ó, já tô... Do Netflix também já tá super bombando, né? Tem mais de 16 mil inscritos, né? Tem no YouTube? No YouTube. No YouTube tem mais de 16 mil inscritos. Isso eu também não imaginava. Não imaginava. Tem um canal no Telegram que tem quase 9 mil também. E o Insta, e Reels, e aí eu... Né, lives toda quinta-feira tem aula. Gente, na pandemia eu dei muita aula. Eu assistia todas as lives da pandemia. A pandemia era uma loucura. Na Até verdade, hoje, assim, né? antes da pandemia, eu dava aula todas terças e quintas. Nas terças, era um conteúdo do sucesso em Hoff. Era um conteúdo de gestão, de estratégia, de marketing, de atendimento. E nas quintas-feiras, era um conteúdo técnico, né? Botox, preenchimento, etc. Era sempre assim. Aí, quando começou a pandemia, tinha até meme dizendo, né, que abria uma geladeira, a porta da geladeira e tinha uma live lá dentro. Que era live de tudo. Então, eu comecei antes isso. E aí era muito chato, porque eu queria fazer as minhas lives bonitinhas de terças e quintas e não dava, caía. A live caía porque tava todas as pessoas da face da Terra fazendo lives ao mesmo tempo. Então foi bem ruim aquele... Mas eu não desistia, eu falava assim, não, tá, não deu, gente, a live vamos tentar fazer amanhã, vamos fazer num horário alternativo, vamos fazer no sábado. Então aconteceram muitas lives extras. Teve uma semana que eu fiz todos os dias, de segunda a sexta, sobre assuntos, assim, para ajudar as pessoas a conseguir retomar nessa volta, né? Eu tava voltando os atendimentos. Então, como que eu resgato os pacientes, enfim, algumas estratégias que eu já tinha usado em outros momentos. Eu fiz lives para tentar, né, auxiliar as pessoas nesse processo. Me auxiliou, inclusive. Eu lembro que eu assistia todas, e todas. Eu lembro que eu sempre pegava algum gatilho, alguma inspiração. Eu sempre saía mais motivada de alguma live que tu fazia. E eu acho que todo mundo, né, na verdade.
E eu acho que a pandemia acelerou muito, né, esse processo. Sim. Graças a Deus, Do né? digital, dos online, digital, né? com certeza. E antes da gente entrar nessa parte do sucesso da nova Hoff, né, que é também o que a gente que eu tinha pensado da gente falar hoje, que eu acho que é o futuro da harmonização, que é o que tu mais traz pra gente. E para também não ficar tão longo, tão cansativo pro pessoal que tá assistindo em casa, antes da gente passar para essa próxima parte, eu queria entregar um mimozinho. Ai, adoro mimos. Um mimozinho pra você. Muito obrigada. E agradecer os nossos patrocinadores, né? Depois Uau! a gente vai falar um pouquinho sobre... Adoro todos os produtos da Alur. Tem várias coisinhas ali. Ai, muito bom, obrigada. Imagina. E essa nova Hoff, né, que nas palestras, inclusive no Aesthetic Meeting, né, no congresso que a gente organiza, a Nath foi uma das palestrantes que foi uma das mais aguardadas, as mais esperadas, e ela falou muito sobre essa parte também do marketing, né, do acolhimento, da experiência do paciente, enfim. E eu acho que eu acho que mais do que dos procedimentos, eu acho que é isso que os profissionais mais gostam de ventir, né? Dessa parte de inspirar e de acolher e de atender o paciente. Eu lembro que os detalhes da clínica que tu falava que tinha que ter, do início até o final do atendimento. Eu lembro que eu peguei várias dessas dicas e incluí no meu atendimento da prescrição, enfim. Acho que todo esse conjunto que tu fala, isso agrega muito valor no teu atendimento. E os outros profissionais que falam só sobre botox, preenchimento, é ótimo também, mas eles não trazem essa visão que tu traz, que eu acho que é isso que é o teu diferencial, né? E aí hoje a gente vai falar aqui para finalizar um pouquinho sobre esse diferencial que é a nova Hoff. Aí explica um pouco para o pessoal o que é a nova Hoff. Sim, com certeza, Paty. Eu chamo, né, de nova Hoff, que para mim ela já existe desde sempre. Eu sempre tive essa visão, desde a parte dos dentes, né, essa visão do foco no paciente, de enxergar o meu paciente como um todo, né? Não é o dente cariado que chega no consultório, não é uma boquinha, é uma pessoa, ela tem uma história, e toda a história dela vai refletir nos resultados do procedimento nos dentes, do procedimento facial e tudo mais. Então, sempre tive essa visão, só que eu organizei, eu protocolei isso para que isso funcionasse, né? E eu tivesse resultados e tudo mais. E eu organizei, então, a parte de retornos dos pacientes e tudo mais. Mas aí o que acontece? Eu sempre tive essa visão. E aos pouquinhos, como eu falei lá no início, tinha a parte de toxina. Era só toxina que nós podíamos fazer, nós cirurgiões dentistas, né? Podíamos fazer toxina, depois na sequência nós podíamos fazer também preenchedores. E depois que foi surgindo a parte que foi o meu início lá, da parte da pele, que eu sempre achei isso importante. Falei, gente, como que eu vou fazer uma toxina se a pele do paciente não tá legal, tá com mancha, tá com os poros abertos? O resultado não fica incrível, né? Exato. E aí, sempre faltava isso. E eu pensei, mas eu, cirurgia dentista, vou passar um creme no paciente, um peeling, né? Será que isso realmente é para mim? De novo, aqueles questionamentos, né? Sempre vem essa parte. E aí eu comecei a entender, comecei a fazer isso nos meus pacientes. Eu, né, vi que não era algo ilegal de eu fazer, estava dentro da minha área de atuação, né? Então eu posso trabalhar com isso. Legal, então vou começar a implementar. E fui testando alguns protocolos. E o que eu fui entendendo? Um paciente que vem no meu consultório e ele simplesmente faz uma aplicação de toxina e vai embora. Ele volta quando ele achar que deve. Eu posso até chamá-lo em 6 meses para ele retornar. Mas e aí? Quem é que disse que ele vai querer vir comigo ou se ele vai na outra clínica que está cobrando R$100 mais barato? Aí eu fazia um preenchimento no lábio, no malar de algum paciente. Também, ele voltava quando ele achava que o preenchimento já não estava mais legal, ou quando eu chamasse para algum evento, alguma coisa assim, mas não tinha um protocolo, uma continuidade. E aí, como eu já tinha isso na parte dos dentes, ao longo dos anos da minha história na odontologia, eu fui entendendo que não adiantava só o paciente ter cárie, chegar no consultório e eu restaurar. Aí no ano que vem ele tem cárie de novo, eu vou lá e restauro. Não é isso. Eu falei assim, não, gente, mas que eu previno para que ele não tenha cárie. Eu nunca tive uma cárie na minha vida, Paty. Eu tenho 42 anos. Eu falei, se eu posso nunca ter tido uma cárie na minha vida, qualquer pessoa jovem, informada nos dias de hoje, não justifica que essa pessoa tenha. Não está errado.
E aí eu comecei a trabalhar essa parte preventiva e nós montamos programas de prevenção em que os pacientes voltam 3, 4, 5 vezes ao ano, dependendo da necessidade. E eu comecei a instituir isso na ROF. Eu comecei a fazer planos anuais, então o paciente tem retornos programados. Então nós começamos a organizar que o paciente vai vir, claro, é bem individualizado, personalizado para cada paciente. Comecei a incluir a prescrição personalizada, que o paciente escolhe o cheirinho, ele escolhe a base cosmética, ele escolhe, né, cada detalhe de como vai ser o produto dele, então ele participa disso, é muito mais fácil ele aderir ao tratamento. Ele vai usar. Não é um produto que ele vai investir o dinheiro dele e vai ficar lá no banheiro. Ele vai usar, ele participou, ele escolheu até o cheirinho, o brilhinho que foi no produto. Então, ele participa de tudo isso. E aí eu fui entendendo que trabalhar a ROF dessa maneira é da mesma forma como nos dentes. Eu vou acolher o meu paciente, eu vou prevenir algumas coisas de acontecer, eu vou cuidar, eu vou acolher o meu paciente. Era isso que eu queria para a harmonização facial também. Então, as minhas consultas sempre foram mais longas, sempre teve toda essa parte de ensinar ao paciente. Às vezes o paciente não faz ideia que o antioxidante é melhor usar de manhã do que à noite. Pode até usar à noite, mas de manhã ele é imprescindível embaixo do protetor solar. Com certeza agora o pessoal que está assistindo, alguns não vão saber. Então vai ser uma novidade. Estão aprendendo. Então, assim, várias dicas, né? Que eu ensino para os meus pacientes, que o paciente fala, nossa, o paciente já foi em vários profissionais, nunca ninguém disse isso para ele. Por quê? Porque o profissional está focado no cartão de crédito do paciente. Ele quer, eu vou fazer o Botox, passa aqui, não precisa nem agendar, né? Uma consulta. Vem, marca os pontinhos, injeta, custou X, 53 unidades. Vai lá, passa lá, a secretária, ou você mesmo, vai lá e cobre e deu. Nem fazer anamnese, né? Nada, sabe? Eu já tinha isso, então, e isso foi naturalmente, eu fui entendendo quais seriam os procedimentos que eu poderia utilizar e de que maneira fazer com que isso acontecesse ao longo do tempo. E sempre foi esse o meu foco. Então, no paciente, em cuidar, acolher o meu paciente. O paciente chegou no consultório, ele precisa, a pele dele não tá legal. Tá com ali a camada córnea espessa, tá sem brilho. Eu vou fazer no meu paciente uma aplicação de toxina? Não dá. Entendeu? Eu posso até fazer se eu estiver focada só no cartão de crédito. Mas aí o resultado não vai ser bom, não vai durar, ele vai reclamar, vai querer o dinheiro de volta. Ou no mínimo ele não volta. Né? Ou nem volta, esse que é o pior. Ele faz e nem te fala nada, fala, tá, tudo bem. E aí ele vai embora e não sabe nem por quê. E ele vai num outro profissional que e ele fica pipocando, né? Até chegar num aluno da Nath. É verdade. Que aí vai ganhar o que ele paciente. Vai ter toda essa parte. Então, eu já enxergava isso há muito tempo. E aí, o que aconteceu com a ROF? Que eu não gosto, inclusive, disso. Muitos exageros. Aí começou a entrar muita gente entendendo, vou faturar, vou para essa área para ganhar muito dinheiro e tudo mais. E aí, assim, 20, 30 ml de ácido hialurônico numa sessão no paciente. Não sei quanto de toxina que a pessoa fica congelada, não sabe. Eu vou fazer fios, a pessoa nem precisa de fios, mas eu quero vender, ela tem dinheiro, ela largou uma chave lá de um carrão, então essa daí tem grana, vou vender para ela. De novo, o foco não é no paciente, o foco é no cartão de crédito do paciente. Não vai jogar o jogo do longo prazo. O profissional que está focado só em ganhar dinheiro vai fazer investimentos, então. Não vai trabalhar com harmonização. Dá muito trabalho, tem que cuidar do paciente. Tem intercorrências. Tem coisas que vão acontecer e você tem que estar ali disposto, entende? Tem que amar o que faz. Não tem opção. Ele pode até ganhar muito dinheiro por um período de tempo, mas ele não vai jogar o jogo do longo prazo. Eu recebo muita mensagem, praticamente todos os dias, no meu Insta, falando assim, como que eu faço para captar pacientes? Me ajuda a captar pacientes. Claro, todo mundo quer isso, não tá errado, tá? Só que as pessoas não pensam, ninguém me pergunta, eu nunca recebo essa pergunta. Como fidelizar? Ninguém. Nunca vem essa pergunta. Quando eu faço uma live ou algo sobre esse assunto, vem muita gente, as pessoas acham ótimo. Mas ninguém me pergunta assim, Nath, como que eu faço para aquele paciente, assim, amar o meu atendimento e continuar vindo? Ninguém pergunta isso, eles querem captar, tá bom. Aí você precisa investir muitas vezes dinheiro num tráfego pago, que tá tudo bem, funciona. Aí você vai lá e faz um evento ou faz alguma coisa que baixa o preço, essa é a primeira coisa que as pessoas fazem. Traz um monte de pacientes para o consultório. Legal, e você não preparou a casa para receber, tá tudo desorganizado, bagunçado, o paciente sente isso. Acontece aquele primeiro atendimento e você deixa.
o paciente voltar quando ele se diagnosticar que ele precisa. Ah, mas daí por culpa das outras clínicas, não é só outra clínica que é o teu concorrente. É o celular, é a bolsa, é a roupa nova, é o tênis, não sei das quantas. A pessoa gastou dinheiro em outra coisa. Simples assim, ela não vai fazer. E outra, tu ofereceu para ele o que ele não precisava. Fala assim, nossa, eu gastei 5 mil reais nesses fios e não notei nenhum resultado. Por quê? Porque não que os fios sejam ruins. Tem fios maravilhosos, tem protocolos maravilhosos, só que você provavelmente fez numa pele que não estava pronta para receber aquele fio. Ou num organismo que não estava pronto para receber aquele fio. Mas você estava focado no cartão de crédito. O negócio aí é focar no paciente, não no faturamento. O faturamento é uma consequência, né? E é muito mais barato a gente ter um cliente que já é nosso, né? Do que captar um novo cliente. Isso as pessoas não entendem também, né? Não valorizam o que elas já têm. Elas sempre querem o novo. E hoje em dia as coisas, elas estão muito descartáveis, né? Então até as pessoas querem novos clientes, novos pacientes... E novos cursos, né? E novas especialidades. Aí a gente nunca tá satisfeito. Sempre vai fazendo outros procedimentos que saem do mercado. Mas os profissionais, eles têm que saber fazer direitinho um procedimento. Eles têm que tratar bem um paciente. E focar naquele paciente. Que às vezes a gente acha que esse paciente nem vai ter... assim, nem vai... A gente que não tem que dizer o quanto o paciente vai gastar, né? Que isso também é o medo dos profissionais no início. De achar que o paciente... Tu vai dar um orçamento lá de 10, 15 mil. O paciente não vai fechar. Ele vai sim, só falta a gente não ter medo de oferecer, né? E isso, a Andy é muito boa nesse fechamento, né? Dos procedimentos. É interessante a gente ter um braço direito para também nos auxiliar nessa parte financeira, porque muitos profissionais têm um pouco de pavor, assim, né? De receio de cobrar o paciente, de passar orçamento. Então, essa também é uma coisa legal da gente ter uma pessoa... parceira que faça essa parte pra gente, se a gente não gosta, saber delegar, e cada um fica com a melhor função. Mas a gente tem que saber também, né? Tem que saber, Paty, porque quando eu comecei, eu fiz uma tabela de preços absurda, complexa, cheia de códigos, da parte dos dentes ainda, só para eu não precisar dizer para o meu paciente quanto custava. Então, eu colocava um código de limpeza, um código de restauração e entregava aquele papelzinho para o paciente. Nem era tão grande assim a clínica, para ele ter que levar um papel lá na recepção e aí ela procurar para ver qual era o procedimento para passar o preço. De tanta barreira. A gente precisa desenvolver isso, porque mesmo que tenha alguém que vai... passar, né? Hoje eu não passo os orçamentos, quem passa é ela, mas porque eu sei que ela vai passar muito melhor do que eu. Mas no início a gente não tem, né? Não tem, precisa saber, porque nós temos os argumentos. Isso é uma dica bem importante, gente. Só pode delegar para outra pessoa passar o orçamento se esta pessoa sabe sobre os procedimentos tanto quanto você. Porque na hora da negociação, a pessoa que está passando o orçamento, ela precisa argumentar. Ela precisa dizer assim, não, mas eu não quero fazer esse aqui. Eu quero fazer só esse que vem depois. Mas aí eu já expliquei que esse que vem depois só vai ter o resultado que ele se propõe se fizer esse antes. Então faz só esse. Mas esse a gente vai ganhar menos. Vendendo não tem problema. Mas lembra do foco no paciente? Senão não adianta nada ter alguém, né? Porque a pessoa vai ter que ir lá te perguntar. Isso. Então, assim, enquanto não tiver alguém que possa argumentar sobre... Ela fala assim, tá, peraí um pouquinho. Aí ela vai lá e pergunta. Aí não adianta nada, né? Não passa uma credibilidade, com certeza. E... acho que para finalizar, né, o que assim, qual é a dica que tu teria para os profissionais, assim, qual que é a missão que tu quer deixar, o teu legado que tu quer deixar na Hoff, porque eu acho que tá só começando, eu acho que é o início, vai ser já é um dos grandes nomes, mas vai ser uma referência, já é uma referência a nível nacional também. Provavelmente vai ser a nível mundial, né? Vamos sonhar grande. Isso aí, a gente sonha grande, começa pequeno, mas a gente está sempre inventando moda, né? 1% melhor a cada dia, né, Paty? Exatamente. E a nossa palestrante já confirmada para o Aesthetic Meeting de 2024. Quem não se inscreveu, já faça essa inscrição, porque a Nath vai vir com mais um tema, mais uma palestra impressionante. É sempre um show. E qual que é, assim, o que mais, assim, que tu quer deixar de recado para quem tá começando, para quem já tá na área? O que mais tá te incomodando, que tu precisa falar para as pessoas? Eu sempre tenho muitas coisas para falar, né? Mas, enfim, vamos tentar resumir, tá?
Eu diria o seguinte, se você está começando na ROF hoje, ou se você já atua há muito tempo, mas a sua principal base ainda não é o foco no paciente, eu indico fortemente do fundo do meu coração, como amiga mesmo, que você tenha foco no paciente em absolutamente todas as tuas decisões. Eu sempre falo isso para todas as pessoas que me dizem qual a dica que tu daria para quem está começando. É sempre essa a minha dica, porque é isso que faz a diferença. O que significa isso, Nath? Ter o foco no paciente em todas as decisões. Quando você decide o tempo que você vai dedicar para atender aquela pessoa, quando você decide qual o material que você vai comprar, que não é o que está na promoção, que é o que realmente é bom, que você estudou a fundo. Quando você decide o acolhimento, as informações, que hoje eu estou com preguiça, eu não vou passar essas dicas. Não, você vai passar. Independente de tudo que aconteceu na tua vida naquele dia, você vai orientar, você vai cuidar, vai acolher aquele paciente. Essa é a principal dica. É isso que te faz jogar o jogo do longo prazo na ROF e em qualquer coisa na vida da gente. Eu acho que é isso que muda o jogo. Que faz realmente que tu te torne um profissional que tu pode ser aquele que não é o que mais vai faturar no início. Porque tu não vai vender os procedimentos mais caros, tu vai vender os procedimentos que são indicados para o teu paciente. Mas esse paciente vai entender isso e vai te indicar para outras pessoas. Exatamente. E as coisas vão acontecendo, né? Exatamente. Aí tu cria o teu salário na ROF, né? Exatamente, um salário fixo. Nós somos profissionais autônomos que não temos um salário fixo, mas a gente pode ter um salário fixo da ROF quando tem essa fidelização, né? Exatamente, mas isso demora um tempo pra gente construir. É um processo, não é do dia pra noite. Mas a cada dia a gente vai evoluindo e vai chegando do nível da Nath. Quanto antes começar. E saber tudo que envolve, né, um negócio. Até mesmo ali as partículas do ácido hialurônico. Exatamente. A gente tem a reologia, que eu acho que 90% dos profissionais não sabem. Não. Então, é um conjunto. Ser um bom profissional não é só saber aplicar, saber injetar. É toda a bagagem que envolve por trás, né, da harmonização, que hoje chamam harmonização, mas existem várias nomenclaturas, enfim. Na verdade, é saúde, né? Mais do que tudo é saúde. A gente está mexendo com um rosto, não é um sapato, uma bolsa. Então, é um assunto muito importante. A gente não pode banalizar, a gente não pode também glamourizar muito. A gente tem que manter o foco ali no estudo, na ciência, na inovação, na tecnologia. Focar mesmo na excelência. A nova ROF, que é algo mais natural, né, Paty? Que as pessoas estão buscando. Exatamente. Hoje os pacientes já não querem mais aqueles exageros. Eles querem um resultado natural, envelhecer com qualidade, né? Exatamente. E você pode ser quem vai gerenciar o envelhecimento do seu paciente. Exatamente. Acho que esse é o termo de gerenciamento do envelhecimento, tá indo mais, assim, tá prevalecendo mais do que a harmonização facial, e os pacientes estão também achando um termo mais, assim, não tão assustador. Porque muitos pacientes chegam no consultório falando, harmonização facial eu não quero fazer. Mas aí tu fala para ele fazer 1 ml de ácido hialurônico e um bioestimulador e ele nem sabe o que é harmonização facial isso. Mas é um gerenciamento do envelhecimento e a gente tá nessa era da naturalidade, né? Então esse é o caminho e tu tá super no caminho e tá a minha bandeira que eu levanto caminho, né? Então eu queria te agradecer por ser essa inspiração, uma pessoa humilde, dedicada, guerreira, que tem uma família linda, que construiu uma clínica linda com pessoas lindas, queridas, maravilhosas do teu lado e que levanta e faz crescer a classe toda, né, dos profissionais da saúde. Não só, não querendo também gerar competição, mas bem pelo contrário, né? Elevar o nível dos profissionais. E só agradecer mesmo por ser a primeira entrevistada que topar esse super desafio, né? Primeiro podcast também que a Nath gravou. Muito foi muito leve, foi uma conversa muito leve, porque contigo tudo é muito leve, natural e verdadeiro, né? Muito feliz, Paty. Eu que agradeço, fiquei muito honrada pelo convite e muito honrada por ser a primeira estar aqui e fazer esse bate-papo. Eu sabia que seria muito gostoso, então só agradecer mesmo e estaremos lá no Aesthetic Meeting. Exatamente. 2024 de novo. Te esperamos em 2024. Isso aí. E queria só, para finalizar, agradecer aos nossos patrocinadores do episódio de hoje. A Revanesse, LC Med, Clínica Patrícia Manfroy, a Lur, Isec, a TAP & Co e o Bioset. E agradecer todo mundo que está nos assistindo,
que seja o primeiro episódio de muitos e nos vemos no próximo episódio.